Colossenses capítulo número 1, versículo 13 em diante, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranho e inimigo no entendimento, para vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos a nossa vida aqui em tuas mãos e queremos te agradecer pelo teu zelo, pelo cuidado que tu tens dispensado a nós. Cobre-nos com teu sangue, nós repreendemos toda a fúria do inimigo. Senhor, que possamos aqui, debaixo do teu sangue, ministrar a tua palavra para a edificação de nós mesmos e dos irmãos que estão a ouvir a tua palavra. Abençoa de forma plena, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? É um Deus que tem todo um cuidado sobre as nossas vidas, que nos ama. Eu gosto sempre de estar lembrando isso de maneira incondicional, e que Ele tem, né, e é, louvado seja Jesus, aquele que tem primazia sobre todas as coisas. Então a primeira coisa que aqui, nessa passagem bíblica, nós temos que compreender é que Jesus, irmãos, ele tem a preeminência sobre todas as coisas, correto? Então ele estava em estado de eternidade. Na verdade, ele é de eternidade a eternidade. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus é aquele que criou todas as coisas. Se nós formos em João capítulo 1, nós temos lá escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, não compreender e não conhecer Jesus é viver uma vida de escravidão
E a Bíblia diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele é aquele que estava desde o princípio, louvado seja Jesus, e que ele sustenta esse universo, né? Esse universo infinito, para nós, para ele é finito. Ele sabe onde está o fim do universo, é isso mesmo. Para nós, o universo dele é desconhecido, né? Mas para ele não, ele tem todo o conhecimento, ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Pela lei da gravidade, você bota esse copo aqui, ó, uma água primeiro. Ele cai. Não tem sustentação. Porque nós estamos aqui em torno de 9,8. A questão da gravidade sobre a nossa vida. E aí, com Jesus não. Ele sustenta todas as coisas. Correto? Tudo. Aí alguém disse para mim, eu não entendo, né? Se existe um Deus nesse caos. O caos tem um mundo em equilíbrio. Quando eu falo mundo, eu estou falando do universo em equilíbrio. Onde a todo momento, a todo instante, um meteoro ou um meteorito entra na face da Terra, mas tem outros pedaços de minerais aí rodando no planeta, e que não nos alcança, não nos atinge, porque ele está dentro do controle, é uma mão invisível, sustentando todas as coisas. Todos os dias tem um pacto, né? A noite inicia, o dia termina. A noite termina, o dia inicia. Todos os dias, no nosso Jesus, aleluia, há esse movimento. Um movimento de rotação, né? De 24 horas, que gira normalmente a terra em torno de si mesmo, louvado seja Jesus, para que, aleluia, haja vida. Né? Se a terra ela para, né? Nas 6 horas, 12 horas ela para, vai ter problema. Um lado vai esfriar e o outro lado vai ficar superaquecido. Não vai ter vida. Vai faltar, louvado seja Jesus, né? A vida ela vai morrer de um lado e a outra também, porque para a luz da produção isso é necessário para o reino vegetal e para o reino da vida da terra. Então isso acontece, né? Todos os dias acontece esse movimento. Correto? E o movimento de translação da mesma forma. 365 dias do ano, a Terra faz esse giro ao redor do Sol, ao redor do Sol. Não se desloca, porque se deslocar tem outro planeta ou uma estrela ou coisa parecida que está talvez na mesma órbita e pode se chocar. Então Deus, irmãos, ele tem todo esse controle. Não perceber isso, irmãos, não conhecer isso, é um desastre para a humanidade. É por isso que a humanidade ela vive uma vida, né, desastrada, porque não tem essa percepção e não tem esse conhecimento que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada Foi feito, se fez. Jesus ele se manifesta em carne, aleluia. E quando ele se manifesta em carne, ele abre mão de sua realeza, de sua louvado Jesus, aleluia, magnitude. Ele abre mão, aleluia, de ser Deus. Ele não se afirma a ser Deus. E ele se humilha tomando forma de homem. E ele não veio, louvado seja Jesus, na forma de homem. Ele não se exalta dizendo que era Deus, irmãos. Ele, aleluia, ele se humilha. E aí, irmãos, dentro desse contexto, eu quero entrar nessa seara. Ele não veio aqui, aleluia, estabelecer a obediência.
Ele aprendeu como o homem ser obediente. E aí, irmãos, por obedecer, abra Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Eu estou longe ainda. A Bíblia diz algo poderoso em nome de Jesus que muitas às vezes não compreendem, não entendem. Versículo 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O que houve de consumação? A sua morte, no nosso Jesus. Aleluia. Mesmo ele sendo filho, ele aprende a obedecer pelo sofrimento, por aquilo que padece. Então, quando Paulo ele escreve aos irmãos de Colossos, da cidade de Colossos, aleluia, havia ali um surgimento de algumas heresias. Então, Paulo ele vem combater e vem dizer que, aleluia, Cristo vivo na pessoa do Senhor Jesus, aleluia, ele era realmente aquilo que ele dizia ser, aleluia, o Filho de Deus, aleluia. E algumas pessoas rejeitavam isso, algumas pessoas não aceitavam isso, como hoje ainda não aceitam, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é Deus. Muitas pessoas não aceitam. Ah, não, é um cara legal, é um cara lá de cima. Não, ele é, aleluia, Deus encarnado. Ele se fez carne e habitou o nosso meio cheio de graça e liberdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. Eu que não vi, eu nunca acreditei. E por acreditar no nosso Jesus, aleluia, nessa mensagem, nessa palavra, ele me alcança e muda a minha vida, muda a minha história, me arranca das mãos do nosso Jesus, do príncipe da potestade do ar, e escreve meu nome no livro da vida. É isso que está escrito no versículo 13: em que nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Talvez você não perceba isso, né? O dia a dia, o nosso dia a dia, às vezes, ele subtrai essa percepção. Nós, às vezes, convivemos com ímpios, convivemos com um bocado de gente que não compreende isso. Às vezes, se nós não notarmos, não nos posicionarmos, talvez a gente comece a pensar que nem eles. Mas a Bíblia, Paulo, sabendo disso, ele escreve Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não o quê? Os comprometes de mundo, mas transformarem pela renovação da vossa mente. Então, e aí, esse processo da nossa Jesus é uma luta, ela é constante. Esse processo de renovação foi lido aqui, Efésios capítulo 6, a partir do 10, foi lido aqui pela missionária Márcia, aleluia. E lá há um chamado para você e para mim. No versículo 10, diz lá. O que diz no versículo 10? Revestivos de toda. O demais irmão, revestido do Senhor e da força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal e havendo fazer feito tudo, permanecer o quê? Firme. E me chama a atenção que, aleluia, é uma tomada de decisão. Jesus, ele fez a parte dele, ele é Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem nada de coisa que ele fez, mas ele espera, aleluia, daquele que profere o seu nome, daquele que o serve, aleluia, posicionamento. O posicionamento ele quer de você. Aleluia. Se aí se ele manda você tomar e você está conformado com o mundo, você não vai tomar essa armadura. Você está sendo, a tua mente é uma mente
Nada, não. Nós somos filhos de Abraão, sim. O Senhor Jesus, no versículo 50, João 8 diz: olha, desde que Abraão existisse, ou seja, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Desde que Abraão, aleluia, eu sou. Meu Deus, pegar interno de São Paulo. Eu sou só é para quem? Para Deus. Deus não diz eu sou. Desde que Abraão existisse, eu sou. Né? Abraão viu meu dia e se alegrou. Por quê? Porque Jesus ele tinha essa convicção que ele e o Pai eram um. Aleluia. João 10, 30. Então ele tinha essa convicção que ele estava no Pai, mas em um dado momento da sua vida ele se tornou humano para mostrar, aleluia, que é possível ser humano sem pecado. Para mostrar para nós que é possível ser humano que ande retidão. Para mostrar, aleluia, a possibilidade de vencer o pecado e resgatar as coisas que estavam sob o domínio do pecado. E ele vem então e ele resgata todas as coisas. E a Bíblia diz que ele vai às classes mais baixas da terra. E ele vai e prega aos espíritos em cadeias. Louvado seja Jesus. E ele vem então, aleluia, e a Bíblia diz agora no Apocalipse que ele tem a chave da morte e do inferno. Então você não está servindo qualquer deusinho, não. Você está, aleluia, você serve o Deus Criador dos céus e da terra. Ele fez todas as coisas, irmãos, aleluia. Ele fez todas as coisas, inclusive, aleluia, nos fez com a sua imagem e semelhança. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos a primícia de sua criação. E que a criação ficou sujeita por causa do pecado. Mas ele veio restaurar. O primeiro Adão, aleluia, ele entrega, aleluia, o mundo ao pecado. O segundo Adão, ele vem e ele restaura todas as coisas. Ô, glória, então aleluia. estamos de pé nessa noite aqui porque fomos restaurados. Ô, glória, estamos de pé porque Jesus nos resgatou da maneira de viver. Fomos remidos, fomos comprados com o sangue de Jesus, irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos compreender e entender isso. Aí aquelas pessoas que estavam em Colossos não estavam compreendendo. Aleluia. Aí Paulo vem, aleluia, dizer algo que eles talvez não soubessem. Que o Senhor Jesus, versículo 14, era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eita. E aí ele esclarece porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tem muita gente que diz: eu acredito no mundo invisível, ele é real. E ele foi criado por uma pessoa, o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E sabe, irmão, ele cria todas essas coisas, e aqui ele fala aqui de tronos, fala de potestades, fala de principados, fala de dominações, e tudo isso são seres angelicais, que ele cria o nosso Jesus, e que estão à sua disposição. Mas ele faz algo, aleluia, muito gracioso, muito poderoso. Alguém falou sobre a questão do privilégio de nós sermos seres humanos. Nosso milagre, nós fomos criados num mundo muito mais sublime do que os anjos. Porque os anjos ali não têm poder de escolha, eles só servem. Eles só servem. O Salmo fala sobre isso. Que o Senhor Jesus, o vosso nós vamos criar um pouco menor que os anjos. Mas ele
vestir cheio de quê? De glória. Aleluia. Fomos, aleluia, cheio de glória. Como é que um ser humano pode ser cheio de glória e de autoridade? Servindo ao Senhor, entendendo, aleluia, Jesus, que Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E aí, Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 22, me fala algo, né? Algo que é muito tremendo, que muitas das vezes ele passa despercebido, né? Às vezes faz uma leitura meia, né, aleatória, meia despercebida, mas que diz o seguinte aqui nessa passagem bíblica, aleluia: acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, que é o Senhor Jesus, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aleluia. Que é o seu corpo, a plenitude Daquele que cumpre tudo em todos. Oh, glória. Então veja que o Senhor, ele conquista esse poder. Ele era Deus, irmãos. Mas quando ele se torna homem, ele vem para cumprir a obediência. Ele foi obediente até a morte de cruz. E isso traz uma consequência. Isso vai gerar autoridade e inovação de Jesus para ele. Aleluia. Tanto que quando ele ressuscita, ele diz aos discípulos, Mateus 28, 18: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aqui eu leio que ele entregou esse poder para quem? Para quem ele entregou esse poder? Para a igreja, que muitas vezes nós não sabemos usar nem usufruir, irmãos, do que foi conquistado na cruz. Aleluia. E antes de morrer, ele diz: está consumado. Está consumado. Ou seja, cumpriu o nosso Jesus no mandamento. Aleluia. E agora ele passa isso para a sua igreja. E isso, irmãos, olha, não era conhecimento. Eu vou ler aqui Efésios com vocês, capítulo 3. Está bem pertinho aí, você pode abrir se você puder comigo, em nome de Jesus. Se não puder, não tem problema, você vai escutar. No versículo 9, ele diz assim, versículo 8, né? A mim, o Paulo falando, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, muitas das vezes eu digo que estou servindo a Jesus, mas eu não conheço. Porque às vezes a minha mente, não sei, não foi dilatada, não permitiu que o Espírito de Deus, aleluia, operasse. E às vezes eu não compreendo. E aí Deus, sabendo disso que você e eu não podemos compreender algumas coisas, Ele não usa a questão de compreensão, Ele usa a fé, que é o firme fundamento das coisas. Prega para os que não se veem. Se veem. Eu não compreendo, mas eu decidi crer. Eu não compreendo, mas eu decidi acreditar. Eu não compreendo, mas eu decidi, aleluia, andar por fé. Isso faz uma diferença. Aleluia. E continuando a demonstrar todo qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, o que estava oculto em Deus? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, um caminho inverso, né, irmão? Bem que ele poderia chegar, vem cá, principados fulano, vem cá, potestade fulano. É dessa maneira aqui, é esse conhecimento aqui, é isso que vai acontecer, mas não. É através da igreja.
aleluia, que a glória do Senhor é manifestada. É através da igreja que a vida é manifestada. É através da igreja que o nome do Senhor deve ser glorificado, o conhecimento deve ser elevado, irmão. E aí a falta do conhecimento, sabe, a preguiça de muitas nós temos que estudar a palavra, de dobrar o joelho, aleluia, de viver uma vida, aleluia, ligada com o Senhor, aleluia, porque nós não percebemos às vezes. A Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós, capítulo 3 fala isso. E diz mais, aleluia, não, aleluia, por acaso eu não farei algo e não revelarei a meus servos os profetas? E muitas das vezes nós ficamos aqui, irmãos, aleluia, duvidando, questionando, não compreendendo que, aleluia, que toda a plenitude habita no Senhor. E que Ele, nosso Jesus, é o cabeça da igreja. Que Ele, aleluia, nosso Jesus, aleluia, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada. Não compreender isso, irmãos. Não compreender isso, não querer isso para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho nível superior, não tenho faculdade. Deus não precisa disso. Ele só quer, aleluia, alguém de boa vontade, porque ele está bem-aventurado os homens de boa vontade. Aleluia. Homens que têm um desejo de conhecê-lo. É isso que Deus quer, um homem com um coração desejoso de conhecê-lo. Louvado seja Deus, de obedecer. E quando você se posiciona nesse sentido, a sua vida é transformada, você ganha qualidade, intimidade com o Senhor. Você é aquela vez passa para nosso Jesus, você é aquela pessoa que vai gerar vida em nome do Senhor Jesus, porque é poder no nome de Jesus, a vida no nome de Jesus, a liberdade no nome de Jesus, a luz, aleluia, a restauração da pessoa de Cristo. Ele veio para nosso Jesus não ser servido, mas servir da sua vida pelo resgate de muitos. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos? E aí o próprio Jesus disse: reis. Por que nós erramos às vezes? Por que nós erramos? Ele disse reis por não conhecer o quê? As escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Muitos estão errando porque não conhecem. Aleluia, limitam. Muitas das vezes nós estamos limitando a graça de Deus, irmãos. Sabia disso? Nós estamos muitas vezes limitando o fluir do poder de Deus. O Pedro entendeu isso. Às vezes são versículos que nós já usamos, mas que são verdades bíblicas que muitas vezes nós negligenciamos. 1 Pedro 4. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons o quê? Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu posso dizer, eu não recebi nada, não pode dizer nada. Você não pode falar isso. Eu posso dizer, mas não posso, porque eu não recebi. E aí, se eu for um bom dispenseiro, eu vou abençoar a pessoa. Se eu compreender, aleluia, quem é Cristo e quem eu sou nele, se eu perceber, aleluia, quem é o Senhor Jesus e que eu estou nele, irmãos, eu vou ganhar qualidade de vida. Eu vou não só ganhar qualidade de vida, eu vou gerar vida. Eu vou depender dele de forma, louvado seja Jesus, que ele vai me usar como instrumento em suas mãos. E há uma carência, irmãos, há uma carência de pessoas disponíveis. Ah, não, acabei de casar, não, acabei de comprar um terreno, né? Então tem muita gente deixando de lado essa possibilidade de viver em Cristo. Aí Paulo em Colossenses ele diz algo
mas que muitos de nós não conseguimos alcançar. Por que, pastor, que nós não conseguimos alcançar? Porque muitas das vezes estamos equivocados, irmãos, na nossa vida cristã. Colossenses me fala aí, no capítulo 3, versículo 2. Perdão, capítulo 2, na verdade. Ninguém faz com todos os outros. Versículo 2 e 3, para que os seus corações. Aí ele diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu não preciso ter faculdade para chegar até aí. O Senhor já abriu a porta. Ele indica o caminho. E se eu sou um cristão autêntico, eu vou andar pelo caminho que Ele indicou. Eu vou andar por esse caminho. E a consequência de andar por esse caminho é que eu vou encontrar tesouros escondidos. Eu vou me enriquecer, louvado seja Jesus. Eu talvez não vou ter dinheiro no bolso, mas eu vou ser rico da graça de Deus. Não tem coisa melhor Glória do que a Deus, um homem ou aleluia. uma mulher cheio da graça do Senhor. Não tem coisa melhor do que ter uma vida cheia da presença do Senhor. Aleluia. Não tem. É incomparável a graça de Jesus. Aleluia. Alguém que tenha a presença do Senhor, mas que isso depende do seu querer. Porque Deus Ele quer. Deus te chamou para quê? Para que Deus te chamou? Para que Deus chamou você? Para a glória e louvor dele. Aleluia. Para que o nome dele fosse glorificado, para ser instruído na mão dele, para ser vaso nas mãos. Aleluia. Olha para Paulo. Alex, isso não é para Paulo, não. Você é um vaso escolhido também. Deus te escolheu para essa fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. Para que você ande em uma moça irrepreensível em amor. Aleluia. Porque é muita treva, irmãos. É muita treva. Só que tem um detalhe: as trevas não prevalecerão. Ô glória. E onde a luz chega, As trevas se as trevas se dissipam. dissipam. Se dissipam. Então experimente com o nosso Jesus buscar essa presença, essa unidade, essa comunhão com o Senhor. E quando eu falo buscar essa unidade, essa comunhão com o Senhor, louvado seja Jesus, passa por uma mudança de atitude e de comportamento que muitas das vezes está em nós e nós não percebemos às vezes. Pequenas coisas às vezes que atrapalham a nossa intimidade com o Senhor, que precisam ser tratadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser muitas das vezes renunciadas, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade. A Bíblia diz: onde está o Espírito Santo é o quê? Liberdade. Então precisa entender, nós temos que em Cristo Jesus está tudo o que nós precisamos acerca da vida. Tudo que você precisa acerca da vida. E aí vem: não andeis inquietos com coisa alguma. Eu não preciso estar inquieto. Eu não preciso, aleluia, arrancar cabelo, me estressar, ficar preocupado. Não preciso, irmão. Eu só preciso confiar. E aí o inimigo ele vai trabalhar em cima disso aí. Por quê? Porque Deus quer que você exerça a fé. Aleluia. Se você for roubado da fé,
sobre isso. Não compreender que em Jesus, irmãos, aleluia, a vida, a poder, a paz. Aleluia, não compreender isso, negligenciar o nosso Jesus, o chamado que Ele tem para nós, a sua obra expiatória, irmãos. Aí não resta sacrifício, irmãos. Só a dor de fogo, só a expectação de fogo. Nós precisamos então nos posicionar. Vamos entrar então pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. E vamos, aleluia, louvar o Senhor Jesus, nos posicionar, porque aquele que diz que virá não tardará. Jesus está voltando. Fique em pé, em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Ande como servo do Senhor. Se alguém padece como cristão, glorifica Deus. Mas não se intrometa em negócio alheio. Eu falei para o culto ontem que muita gente tem ficado enfermo pela boca. Fala muito. Então, se eu não falo, se eu mais ou menos falo do que não entende, irmãos. Se eu não compreendo coisa, tem gente que é advogado, conhece todo tipo de lei, né? Só que ele acha que pensa que conhece. Temos que ser humildes em nome de Jesus e buscar conhecimento em Cristo, sabendo que Ele tem tudo à disposição, tudo está em Suas mãos e que Ele sustenta todas as coisas, inclusive você que está em pé aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a oração em nome de Jesus, a oração da fé. Não sei se tem alguém para ser aconselhado, aceita Jesus.